paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Livro de Juízes, capítulo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas consultaram o Senhor. Quem dentre nós será o primeiro a combater os cananeus? O Senhor respondeu: Judá, pois eu entregarei a terra nas suas mãos. Então Judá disse a Simeão, seu irmão: Vem comigo à terra que me coube por sorte, para combatermos contra os cananeus. Depois irei contigo à tua terra. Simeão partiu com ele. Judá travou combate e o Senhor entregou-lhe os cananeus e os ferezeus. Derrotaram 10.000 homens em Bezeque. Ali encontraram Adoni-Bezeque. Atacaram-no e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram. Prenderam-no e cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares nas mãos e dos pés cortados. Apanho debaixo de minha mesa as migalhas da comida. Como eu fiz, assim Deus me faz. E conduziram-no a Jerusalém, onde morreu. Os juditas atacaram Jerusalém e a tomaram. Passaram seus habitantes a fio da espada e incendiaram a cidade. Desceram dali e combateram os cananeus das montanhas, no Neguebe e da planície. Judá marchou contra os cananeus de Hebron, chamado antigamente Cariate-Arbe, e derrotou Sesai, Aimã e Tolmai. Marchou depois contra os habitantes de Dabi, que antigamente se chamava Cariate-Sefé. Calebe tinha dito: Aquele que combater e tomar Cariate-Sefé, darei por mulher minha filha Aquissá. Otoniel, filho de Zenés, irmão mais novo de Calebe, tomou a cidade, e Calebe deu-lhe sua filha Aquissá por mulher. Chegando Aquissá à casa de seu marido, ele moveu-a a que pedisse um campo a seu pai. E pela segunda vez ela soltou de seu jumento e Calebe disse-lhe: Que tens? Dai-me, respondeu ela, um presente. Instalaste-me em uma terra árida. Dai-me também fontes de água. E Calebe deu-lhe as fontes superiores e inferiores. Os filhos de Odabe, o quenita, cunhados de Moisés, subiram da cidade das Palmeiras com os juditas, no deserto de Judá, ao sul de Arade, e vieram estabelecer-se com o povo. Judá prosseguiu sua marcha com Simeão, seu irmão, e derrotaram os cananeus de Cefate. Votaram a cidade ao interdito, e ela recebeu o nome de Orma. Judá tomou também Gaza e seu território, bem como Ascalon e Acaron com seus territórios. O Senhor estava com Judá e ele conquistou a montanha, porém não pôde despojar os habitantes da planície, que possuíam carros de ferro. Conforme o que Moisés tinha dito, deram Hebron a Calebe, que expulsou dela os 3 filhos de Enaque. Os benjaminitas não exterminaram os jebuseus de Jerusalém. Por isso, os jebuseus habitaram em Jerusalém com os benjaminitas até o presente. A família de José marchou também contra Betel e o Senhor esteve com eles. E quando exploravam Betel, que antes se chamava Luza, viram um homem que saía da cidade e disseram-lhe: Mostra-nos por onde se pode entrar na cidade e usaremos de misericórdia contigo. Ele indicou-lhe a entrada. Eles passaram a localidade a fio de espada, poupando, porém, aquele homem com a sua família. Esse emigrou para a terra dos Iteus, onde construiu uma cidade, a qual pôs o nome de Luza, como é chamada ainda hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-San com suas aldeias, nem os de Tanak, de Dora, de Jeblã, de Meguido, com suas aldeias, porque os cananeus estavam decididos a ocupar essa terra. Quando se tornaram mais fortes, os israelitas fizeram-nos tributos, mas não os despojaram. Efraim não expulsou os cananeus de Gezer, os quais continuaram a habitar em Gezer, no meio de Efraim. Zabulon não expulsou os habitantes de Setron, nem os de Naalol, e os cananeus continuaram a habitar no meio de Zabulon, embora sujeitos ao tributo. Aser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem os de Aalabe, de Acazibe, de Elba, de Afec e de Roob. Os filhos de Assé estabeleceram-se entre os cananeus, habitantes daquela terra, não podendo expulsá-los.
Neftali não expulsou os habitantes de Bet-Sames, nem os de Bet-Anate. Estabeleceu-se entre os cananeus, habitantes daquela terra. Os Bet-Samitas e os Betanitas ficaram-lhe tributários. Os amorreus repeliram os danitas para a montanha, e não lhes permitindo descer para a planície. Persistiram em ficar em Ar-Ares, em Ailon e em Salebim, mas a mão da casa de José prevaleceu sobre eles e tiveram de pagar o tributo. O território dos amorreus estendia-se desde a costa de Acrabim e de Sela para o norte. Juízes capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gálgala a Boquim e disse: Eu vos fiz subir do Egito e vos conduzi a esta terra, que eu tinha prometido com juramento a vossos pais, e vos tinha dito: Jamais hei de romper a aliança que fiz convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os habitantes dessa terra, e lançareis por terra os seus altares. Ora, vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Por essa razão eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Eles permanecerão ao vosso lado, e os seus deuses vos serão um laço. Ao dizer o anjo do Senhor essas palavras aos filhos de Israel, o povo pôs-se a chorar, pelo que chamaram aquele lugar Boquim e ofereceram ali sacrifícios ao Senhor. Josué despediu o povo e os israelitas foram cada um para a sua herança, a fim de tomar posse da terra. Durante toda a vida de Josué e dos anciões que lhe sobreviveram e que tinham testemunhado a grande obra que o Senhor tinha feito em favor de Israel, o povo serviu o Senhor. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no território de sua possessão, em Taminat-Ares, na montanha de Efraim, ao norte do monte de Gaás. Toda aquela geração foi também se unir a seus pais, e sucedeu-lhe outra que não conhecia o Senhor, nem o que lhe tinha feito em favor de Israel. Os israelitas fizeram então o mal aos olhos do Senhor e serviram a Baal. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tinha tirado do Egito, e seguiram outros deuses, o dos povos que habitavam em torno deles. Prostraram-se diante deles, excitando assim a cólera do Senhor. Abandonaram o Senhor para servirem a Baal e a Astarote. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele entregou nas mãos de piratas, que os despojaram e vendeu aos inimigos dos arredores, de sorte que não puderam mais resistir-lhe. Para onde quer que fosse, a mão do Senhor estava contra eles para fazer-lhe mal, como o Senhor lhe tinha dito e jurado. E com isso viram-se em grande aflição. Entretanto, o Senhor suscitava-lhe juízes que os livraram das mãos dos opressores. Mas nem mesmo os seus juízes ouviam e continuavam prostituindo-se a outros deuses, adorando-os. Abandonaram depressa o caminho que tinham seguido seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não os imitaram. Ora, quando o Senhor suscitava juízes, ele estava com o juiz para livrar-os de seus inimigos, enquanto vivesse o juiz. O Senhor compadecia-se dos gemidos que soltavam diante de seus inimigos e de seus opressores. Mas depois que o juiz morria, corrompiam-se e tornaram-se ainda piores do que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os, e não renunciavam aos seus crimes e à sua obstinação. Inflamou-se, pois, contra Israel a cólera do Senhor, visto que este povo violou o meu pacto, dizia ele, a aliança que eu tinha feito com seus pais, e não obedeceram à minha voz. Também eu não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou a morrer. Por elas queria o Senhor provar os israelitas, e ver se eles seguiriam ou não o caminho do Senhor, como tinham feito seus pais. E o Senhor deixou subsistir todas essas nações, que não tinham entregue nas mãos de Josué, e não as quis expulsar logo. Juízes capítulo 3, dos versículos 1 ao 11. Estas são as nações que o Senhor deixou subsistir para provar, por meio delas, os israelitas, todos aqueles que não tinham visto as guerras de Canaã. E isso tão somente para instrução das novas gerações israelitas, a fim de lhes ensinar a combater, ao menos aqueles que não o tinham feito antes. Eram os 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus, que habitavam os montes do Líbano, desde a montanha de Baal-Hermon até a entrada de Emate. Essas nações ficaram para provar Israel e ver se eles obedeceriam os mandamentos que o Senhor havia prescrito aos seus pais por intermédio de Moisés. Os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus.
Tomaram por mulheres suas filhas, e eles mesmos deram suas filhas aos filhos deles, e serviram os seus deuses. Os israelitas fizeram o mal aos olhos do Senhor, esqueceram-se do Senhor seu Deus, e serviram aos Baals e às Aserás. A ira do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele entregou-o nas mãos de Cusã-Rassataim, rei da Mesopotâmia, a quem ficaram sujeitos durante 8 anos. Os israelitas clamaram ao Senhor, que lhe suscitou um libertador para salvá-los, Otoniel, filho de Cenés, irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor desceu sobre Otoniel. Ele julgou Israel e saiu para a guerra. O Senhor entregou-lhe Cusã-Rassataim, rei da Mesopotâmia, e sua mão triunfou sobre ele. A terra teve 40 anos de descanso, até que Otoniel, filho de Cenés, morreu. Continuação do capítulo 13 de Lucas, dos versículos 22 ao 35. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus ia atravessando cidades e aldeias e nelas ensinava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os homens que se salvam? Ele respondeu: procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não o conseguirão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Direis então: comemos e bebemos contigo, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, vos dirá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vos serdes lançados para fora. Virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. No mesmo dia chegaram alguns dos fariseus, dizendo a Jesus: sai e vai-te daqui, porque Herodes te quer matar. Disse-lhe ele: ide, dizer a essa raposa: eis que expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e ao terceiro dia terminarei a minha vida. É necessário, todavia, que eu caminhe hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não é admissível que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os enviados de Deus. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha abriga a sua ninhada debaixo das asas, mas não o quiseste. Eis que vos ficará deserta a vossa casa. Digo-vos, porém, que não me vereis até que venha o dia em que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Evangelho de São Lucas, capítulo 14, dos versículos 1 ao 6. Jesus entrou no sábado em casa de um fariseu notável. Para uma refeição, eles o observavam. Havia ali um homem hidrópico. Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus: é permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Eles nada disseram. Então Jesus, tomando o homem pela mão, curou e despediu. Depois, dirigindo-se a eles, disse: qual de vós, que se lhe caiu o jumento ou o boi num poço, não o tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto, nada lhe podiam replicar. Salmo 41, dos versículos 2 ao 5. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Minhas lágrimas se converteram em alimento dia e noite, enquanto me repetem sem cessar: teu Deus, onde está? Lembro-me, e esta recordação me parte a alma, como ia entre a turba e os conduzia à casa de Deus, entre gritos de júbilo e louvor de uma multidão em festa. Provérbios capítulo 22, dos versículos 17 a 23. Presta atenção às minhas palavras, aplica teu coração à minha doutrina, porque é agradável que as guarde dentro de teu coração e que elas permaneçam todas presentes em teus lábios. É para que o Senhor seja a tua confiança, que quero instruir-te hoje. Desde muito tempo eu te escrevi conselhos e instruções, para te ensinar a verdade das coisas certas, para que respondas certo àquele que te indaga. Não despojes o pobre, porque é pobre,
Não oprimas o fraco à porta da cidade, porque o Senhor pleiteará sua causa e tirará a vida aos que o despojaram. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.